Bora para mais um Medcast. Fala galera, muito bem-vindo a mais um Medcast. Agora com o mestre Gabriel da Contábil Play. Eu vou te falar de onde eu conheço ele, acho que logo que eu iniciei também no mundo aí de infoprodutos. O Gabriel logo apareceu também na minha timeline. Obviamente o Instagram ele direciona conteúdo, né, para quem está consumindo aquele tipo de conteúdo. E aí eu comecei a acompanhar o Gabriel e falei, olha, tem outro cara aqui de contabilidade que fala também da área médica e eu acho que o mercado tem para todo mundo. Então justamente por isso que a gente está aqui, para a gente trocar ideia, trocar figurinhas, saber um pouco do mundo médico do Gabriel, para ele também entender um pouco do mundo médico do Bruno. Enfim, faz as suas apresentações, Gabriel. Agradeço imensamente seu tempo aí por a gente estar com a gente aí nessa tardezinha. Enfim, bora lá. Paulo, primeiramente, muito obrigado pelo convite, fico feliz em estar aqui compartilhando esse momento aqui com você e transmitindo talvez um pouco de conhecimento para a sua turma, para a minha turma também. E é uma alegria, uma satisfação muito grande e espero fazer mais vezes isso aqui. E como você disse, né, a gente tem que unir forças de conhecimento para ajudar ao máximo pessoas aí da nossa área. E para mim, é uma honra estar aqui, meu cara. Legal. E falando um pouco do meu trabalho. Recording in progress. Eu sou professor. Dá um ok. Professor da área contábil, tributária, desde 2011. Só que eu atuava de maneira diferente, sabe? Atuava viajando muito sul, sudeste, centro-oeste do país, apresentando cursos presenciais. Então a gente viajava muito a parte do sul e passava de cidade em cidade apresentando alguns temas. E de 2011 até 2017, 2018, os temas preponderantes eram obrigações acessórias, regimes tributários, né? De maneira mais genérica, de maneira o clínico geral, vamos dizer assim. E depois, de 2018 para frente, ali, a gente começou a apresentar alguns temas mais específicos. Dentre eles, a contabilidade médica e de saúde, clínicas médicas, né, clínicas odontológicas, e todas elas envolvendo a área da saúde. Isso porque existiam muitas dúvidas tributárias e aí começamos a apresentar esses treinamentos. Geralmente, como eu estava sediado em Curitiba, fazia Curitiba, Florianópolis, interior de Santa Catarina, Porto Alegre, interior de Rio Grande do Sul. E também comecei a fazer Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. E depois que veio a pandemia ali, a gente se viu assim, né? Acho que a gente já estava com o plano de trabalhar no digital, mas com a pandemia a gente acabou startando um pouco mais rápido isso. E aí começou a montar o canal no YouTube, Contabilista Play, para vocês seguirem a gente. E a gente simplesmente trouxe aquilo que vinha fazendo em sala de aula para o digital, né? Enfim, estamos aí na luta, né, até hoje, né? Então, hoje estamos com bastante alunos já, tem um pouco mais de 300 alunos de contabilidade médica. E a gente sempre está aprendendo, né? A gente sempre está conhecendo. E eu conheci você também pela internet, eu falei, pô, que bacana, perfil massa aqui, o cara falando de contabilidade médica. Que legal, então são boas referências que a gente tem que acompanhar e se unir e quem sabe ajudar o máximo de pessoas possíveis. É legal você ter comentado que você falou 2013, né? Que você começou? Sim. 2011. 2011. E aí você ia de cidade em cidade, enfim, fechava as turmas, né? De cidade em cidade, ia fechando turmas e apresentando conteúdo como se fosse hoje na Hotmart, só que presencialmente, era isso? Presencialmente, exatamente. Então, fazia muito isso, cara. Eu conheci tanta cidade aí no Brasil que não está escrito, não, viu? E às vezes passava numa cidadezinha bem pequenininha, porque às vezes tinha um sindicato, né? Que ele fechava para várias cidades do interior. Por exemplo, no Paraná, ele fechava um roteiro, né? Aí fechava o roteiro, por exemplo, em Araponga, do Paraná, aí pegava Cascavel, pegava Maringá, e aí depois, na outra semana, ia para outra região do Paraná, por exemplo. E assim a gente fazia, né? Do mesmo jeito que com Goiás, com Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ficava muito, né, pulando de cidade em cidade, assim. E o legal é que tinha o calor humano ali das pessoas, né? exato. Só que a gente tinha algo muito em comum, que é hoje, que a gente queria muito ensinar as pessoas, né?
Queria muito ensinar. E hoje a gente ensina, só que uma escala maior, né? Na Exato. internet. O alcance costuma ser, costuma não, né? É muito maior, né? Você consegue atingir muito mais pessoas. Agora, então, quer dizer o seguinte, que nessa época que você estava como professor, que você ia presencial, normalmente quem te contratava eram sindicatos ou algum grupo ali da cidade, era isso? Era o sindicato, basicamente os sindicatos que nos contratavam. Legal. E aí você, pelo que eu vi no seu Instagram, você também não fala apenas de contabilidade médica, né? Acho que você fala de outros temas também, né? Sim, temos, assim, a Contabilista Play, ela iniciou com o objetivo de falar de curso de contabilidade nichada, Tá, né? Esgotar o tema sobre determinados assuntos, tá. né? Então, hoje eu tenho alguns cursos ali e a ideia é trazer novos professores também para falar de outros temas. Mas tem atividade imobiliária, tem Legal. atividade de condomínio, tem contabilidade para produtor rural, sabe? Então, são contabilidade para holding, sabe? Então, são temas que a gente vai nichando e vai deixando ali à disposição da galera. E geralmente que acaba sendo quem conhece o nosso trabalho acaba tendo interesse de conhecer outros também, Sim, sabe? E sim, essa é a melhor parte, né? Porque as pessoas confiam no nosso trabalho. sim. E o legal que é o que eu digo para todo aluno, né? O Anderson Hernandes comentou recentemente, né, que muita gente algumas vezes acaba perdendo o foco, né? Começa a falar sobre contabilidade médica, ele faz um curso de contabilidade médica, daqui a pouco ele está comprando curso de imobiliária, de holding, daqui a pouco ele está comprando curso de contabilidade focada para advogados, e algumas vezes você percebe que a pessoa nem testou aqueles públicos, né? Ela só está fazendo um curso atrás do outro, tentando se especializar numa área, e acaba no final virando o que ele já era, que é aquele contador generalista, né? Que acaba atuando com várias frentes. O ponto importante que eu acho que eu destaco nisso aí, Gabriel, primeiro que quando você faz um treinamento, o importante é você fazer o treinamento e aplicar. Não adianta só você fazer e você fala, legal, descobri como é que faz um fator R, descobri como é que faz uma equiparação hospitalar. Aí você pega aquela informação e guarda para você. Você não externa para os seus possíveis clientes. E eu acho que, por exemplo, vai dando um exemplo claro, contabilidade médica e holding são coisas que casam demais. Porque normalmente o médico, ele tem muito patrimônio, o dono da clínica conhece também outras pessoas, outros donos de clínicas que possuem muito patrimônio, e que você consegue vender esse produto também de holding patrimonial. Então a gente faz bastante aqui, muitas vezes seja para separar o prédio da clínica, seja muitas vezes para pegar vários prédios que aquele médico tem no único CNPJ. Falando um pouco de holding, desse seu treinamento que você faz, o que vocês trazem bastante ali dentro? A visão, hoje tem muito curso na internet de holding, né? A gente sabe disso, e são cursos excelentes, né? Então, são professores, assim, excelentes. E assim, o que a gente traz é algo mais voltado para uma linguagem do contador, sabe? O nosso público-alvo é contador, sabe? Então, se eu chegar com uma linguagem muito jurídica, só jurídico para o contador vai falar assim, poxa vida, não é isso que eu vou fazer, não é minha praia isso aqui e tal. Então, a gente entra no mundo jurídico, eu sou advogado e contabilista, É isso que eu ia perguntar agora. técnico em contabilidade, né? E assim, a gente une as duas pontas para poder passar a linguagem de contador. E eu, como desde sempre atuei com contadores, me considero mais como um contador do que como advogado, sabe? Mas aí você pergunta, Gabriel, você é mais contador ou mais advogado? Eu sou mais contador do que advogado. Porque eu tenho a visão muito conservadora também, sabe? Tenho a visão muito conservadora. E eu sei até onde o contador pode ir com a sua atividade, né? Porque às vezes ele tem as suas limitações, né? De repente orientar algo, fazer alguma coisa sem uma fundamentação, né? Vamos dizer. E aquilo que é mais arriscado, aí o advogado acaba sendo um pouco mais arrojado, né? Nas suas orientações jurídicas. Sim, E eu tento unir os dois, né? Tem que ter a visão de jurídica também, sim, com a linguagem de contador, né? sim. Então, a minha ideia é essa, e no curso de Hold a gente fala muito disso, da proteção patrimonial, e muitas vezes, se
complica muito essa questão de holding. Você enobrece muito a holding e às vezes o trabalho não é para algo tão grandioso assim, algo mais simples já resolve o problema. E a gente precisa entender que o simples resolve, sabe? Quando a gente entender que o simples resolve, não é o simples regime tributário, mas de Sim. maneira geral resolve, o básico pode atender o cliente, entendeu? E às vezes você está tentando fazer algo muito complexo que vai ficar muito caro o cliente, de repente algo mais simples pode atender a situação dele. Inclusive tem um colega contador meu que ele começou a atuar nessa área de holding e ele começou a fazer empresa e ele não vendia holding como holding, ele vendia uma empresa de proteção simplificada. Olha só o nome que ele usou para vender o Para vender a tema mesma holding, coisa. para vender a mesma coisa, mas empresa de proteção simplificada. Eu não sei se eu nem tenho autorização dele para falar disso, mas agora eu já entreguei o ouro aqui, né? Mas assim, achei muito bacana a ideia disso, porque a gente complica demais as coisas. Sim. Tem que ser mais O, simples. um ponto que eu trouxe, que você comentou, que acho que legal, que foi também exatamente a ideia que eu tive quando a gente começou com os treinamentos CRM, treinamento RT na saúde. Claro que a gente tem alunos também advogados, mas a gente não entra tanto no âmbito jurídico da coisa. Eu gosto de entrar mais na parte contábil. Então, hoje, vamos dizer que 99% dos alunos são contadores, e ali vão considerar, acho que 1%, talvez 2%. Não conheço tantos advogados ali que estão dentro dos treinamentos. E a gente realmente sente, algumas vezes, essa necessidade do advogado querer ser, mas e o embasamento legal? Claro que a gente sempre passa, né? Mas a gente não fica questionando embasamentos legais, fica entrando em preâmbulos jurídicos ali. Eu falo mais no jeito de como fazer a coisa, como entrar ali, como é que entra no sistema do Simples, como é que calcula o fatoré, como é que analisa, ou pega uma planilha Excel, vamos fazer, vamos aprender a calcular um lucro presumido, como que calcula um Simples Nacional. E algumas vezes eu senti isso do lado dos advogados. Eu falei, nossa, Bruno, eu entrei no seu treinamento achando que a gente ia entrar no âmbito 100% jurídico e pouco prático. E realmente foi o contrário. Que eu acho que existe essa distinção do advogado para o contador, porque realmente o advogado ele fica muito na parte juridiquês, texto, né? E o contador é mais na parte prática, cálculos. Uma pergunta que eu queria fazer para você é se dentro desses treinamentos do Contabilista Play você embasa mais jurídico ou também tem prático? Como você joga os dois? Como é que funciona? Eu faço o meio termo. Eu falo assim, por exemplo, tem a questão da parte de clínicas médicas, esses serviços de saúde, como ali ecografia, né? Serviço de ecografia, ou métodos gráficos lá que você deve conhecer bem. A gente mostra algumas decisões da Receita Federal, certo? Mostra algumas decisões da Receita Federal. Fala assim, olha, gente, a Receita Federal entende que eu tenho que ser uma sociedade de fato de direito, eu explico o fato de direito, serviço. A natureza desse serviço é assim, assado. Dentro da RD 50, a gente pode cumprir as condições da Receita Federal. Exato. A gente vai para simulação. Eu acho que tá falhando o seu áudio, Gabriel. Está falhando agora. Agora Melhorou? melhor. Aqui acho que toda vez que você passa a mão aqui, acho que deve cortar. Me perdoa, então. Vou Nada. tentar. É que eu sou meio descendente de Vou italiano. Sou amarrar a descendente mão. italiano. Metade da minha descendência é italiana. Então eu falo com as mãos, assim, sabe? Eu tenho... só volta de novo essa parte que você está falando. Então, não, eu estava falando justamente da parte entre ser jurídico e prático, né? Legal. Porque, querendo ou não, a gente tem uma necessidade de entender a parte jurídica para aplicar na prática. E eu Claro. tento fazer um meio termo. Exato. Meio termo é, por exemplo, abrir uma solução de consulta da Receita Federal. Legal. Nessa solução de consulta da Receita Federal vai falar quais são as condições que ela entende para determinado serviço. Falando da ecografia, por exemplo, Sim. ou métodos gráficos. Laboratórios. Aí está na lei, ok, está na lei. E aí eu tenho a possibilidade de aplicar o benefício desde que cumpra algumas condições. Exato. Sociedade empresária de fato e de direito. Aí nós vamos Exato. ver o que é sociedade empresária de fato e de direito, quais são as regras para considerar uma sociedade de fato e de direito, que são questões jurídicas. Sim. Né? Você tem que falar. Que não adianta nada a gente pegar, eu falo assim, meus amigos, meus alunos,
Não adianta nada a gente pegar e sair aplicando o benefício sem saber se eu cumpro todas as condições, certo? Agora, se você tiver uma decisão judicial que fale que você pode aproveitar o benefício, vai que vai ser feliz, entendeu? Sim. Mas se você quiser aplicar o benefício sem precisar da decisão judicial, interpretando as regras da Receita Federal, você tem que entender um pouco de lei, né, de interpretação também de texto, para não colocar o seu cliente numa enrascada, né? Exatamente. E aí a gente fala, ó, sociedade de empresária, de fato, de direito, é isso daqui, né? Aí as condições da Receita Federal são essas, né? Se te cumprir todas as condições, fica tranquilo, que aí você não vai ter problema. Agora, se você tem alguma condição que não está cumprindo, aí realmente você tem que mensurar esse risco e verificar se você quer entrar com uma ação judicial contra a Receita Federal, sabe? E aí a gente deixa muito claro essa parte jurídica, mas agora vamos partir para a prática. Calcula o lucro presumido nos percentuais de 8 e 12, compara com o Simples Nacional, pega as planilhas, abre as planilhas, entendeu? Então, faz os comparativos, coloca todos os tributos, contribuições previdenciárias, ISS, coloca ISS fixos, coloca sem ISS fixo. Então, na verdade, é um mundo que você tem que estar cabeça aberta, né? Exato. Para interpretar tudo e também entender que a vida não é só prática, e a vida contábil, né, que eu quero dizer, né? A profissão contábil não é só prática, que você vai lá e sai calculando tudo e vai fazendo de qualquer jeito. Exato. E também tem que entender um pouco do jurídico, Conservador. Especialmente eu trabalho muito com decisões da Receita Federal, soluções de consulta e tal, a lei, obviamente, mas às vezes eu nem pego muito na lei, sabe, Bruno? Eu falo assim, olha, gente, a lei está lá, mas eu vou direto na Receita Federal. Porque o contador ele tem essa necessidade de utilizar o que a Receita Federal entende. Sim. Ele quer ser muito conservador. Sim. E eu gosto de trabalhar assim também. Olha, a Receita Federal entende desse jeito. Como é que você quer trabalhar? Vamos seguir a Receita Federal. Exato. Né? Isso que você colocou, achei interessante, porque acho que você deve estar vivendo isso também. Parece que tem alguns alunos que só esperam você falar assim, ó, vai por vias administrativas, que ele vai falar assim, o Bruno falou, então vamos. Então, é uma loucura, vamos embora por vias administrativas. E assim, infelizmente, vocês não vão ouvir da minha boca isso, entendeu? Existem atividades, né, que são aquelas atividades de medicina nuclear, laboratórios, que são atividades que já estão... me fugiu a palavra aqui, já estão estabelecidas pela Receita Federal que sim podem ter redução de base. Ok, com relação às atividades, beleza. Mas, com relação a outras atividades de cirurgias que são, por exemplo, ortopedia, clínica, cirurgia plástica, dermatologia, cirurgia bariátrica, até descobri agora, Gabriel, implante capilar. Então, assim, tudo isso são novos mercados que vão surgindo e daqui a pouco implante capilar há 5 anos a gente nem sabia que era possível. Agora já é uma novidade. Daqui a pouco vai ter outros tipos de cirurgias que você vai poder trazer esse benefício. Só que eu sempre falo, galera, seguinte, você tem que ser muito transparente com o seu cliente. E aí eu tive uma aluna que entrou em contato comigo no meu privado e falou assim, Bruno, eu acho que você está sendo muito conservador. Eu pego meus clientes médicos, taxo a menor e acabou. Aí eu falei assim, minha amiga, na hora que a Receita Federal receber a cartinha, você vai tomar uma porrada que você não... Infelizmente, você vai ter que fechar o escritório. Por quê? Porque realmente é uma pessoa que ela vê as análises, né? E não, sinceramente, na minha opinião, não está sendo conservadora para o lado do cliente, está vendendo uma ilusão. Porque provavelmente o que ela falou para esse cliente médico, doutor, vem comigo aqui que eu vou te reduzir a base, não vai ter problema nenhum. O problema é quando chega a cartinha da Receita Federal e aí mostra, ó, você está tributando a menos, você deveria tributar 32, você está tributando a 8. Então, acho que eu compartilho com você esse lado conservador e também prático, que é o quê? Tem casos, né? Tem atividades que sim, você pode tributar menor, que já está decidido, mas tem casos que você vai ter que fazer uma parceria com o advogado para fazer uma decisão, para fazer um processo judicial e aí sim você equiparar ao hospital. E devagar com a dor, né, gente? Porque a gente, acredito que você já deve ter alguns casos aí, pô, tem uma clínica que vai recuperar R$1.300.000, cara. Você acha que eu vou meter o meu CRC na loucura, assinar embaixo, retificar 5 anos de ECD e ECF para gerar um crédito de 1.300.000 para ela e eu estou sendo responsável por isso? Jamais.
Vamos lá com a minha advogada, a gente faz o processo judicial, fez esse processo judicial, habilitou o crédito, perde comp. Acabou. Todo mundo Melhor foi coisa. envolvido no processo, tá tudo certo, todo mundo tem os seus. A minha advogada é responsável pela parte jurídica, eu sou responsável pelo perde comp e habilitação do crédito, e tá todo mundo feliz. Só que chegar na loucura, e algumas vezes eu percebi isso, os alunos parecem que ficam só esperando. Não, mas faz por vias administrativas que dá certo. Qualquer tipo de cirurgia faz por via administrativa. E não é bem assim. Acho que você tem que ser transparente com o seu cliente. E aquilo também, né, doutor? A gente sabe que tem cliente que é meio doido, né? Não, muda aí, depois a gente resolve. Sempre falo, galera, ata, assina, demonstra todos os riscos, igual você falou, faz uma solução de consulta, porque se você fizer ação de consulta, o que a Receita vai falar? Provavelmente que se atender às normas da Anvisa, se for uma sociedade empresária, se for tributar no lucro presumido, sim, poderia reduzir. E aí você vai ver o cliente, algumas vezes, não tem esses pré-requisitos. E aí você vai querer fazer uma mudança que muitas vezes não tem embasamento nenhum. Daqui 5 anos a Receita Federal bate na sua porta. Me fala como é que é mais ou menos o comportamento com você, dos alunos, dentro ali do treinamento que você traz, que legal, que eu fiquei muito feliz que realmente a gente tem o mesmo posicionamento. Que legal. Eu também, eu imaginava isso, sabe, de você, Bruno, que você, a gente não é maluco de pegar na internet e falar assim, pode fazer de qualquer jeito aí que tá tudo certo. Não, eu acho que tem que ter muita responsabilidade, né, Bruno? Eu tô vendo que vale, é legal isso quando a gente se identifica com outra pessoa em termos de responsabilidade, não é simplesmente sair aplicando as coisas e esquecer dos riscos e das responsabilidades, né? Nós não podemos ser irresponsáveis aqui, nem como professor, nem como contador, advogado. Acho que tem que ser bem transparente, sabe? E eu sou assim que nem você, cara. Eu sou bem transparente, falo. Só que às vezes eu fico assim, sabe, Bruno, como é que é, né? Às vezes acontece chegar gente nova nos grupos de WhatsApp, os alunos na turma. Aí chega lá na turma assim, os novos geralmente são assim, né? Os novos, os mais desavisados. Ah, eu tenho uma PJ médica, eu gostaria de aproveitar as reduções. Como eu faço? Uma pergunta, é uma pergunta, né? Poxa, Vai ficar poxa, 3 horas explicando. sabe? E eu vejo que assim as pessoas às vezes estão muito cruas ainda de conhecimento e precisam aprofundar mais o conhecimento. E aí a gente não é que a gente não quer responder também, né? Assim, olha, tem que ver vários fatores, tem que ver isso, tem que ver aquilo. A gente tenta dar uma resposta um pouco mais objetiva em relação a isso tudo, mas cada um tem o seu tempo, né? O seu tempo de conhecimento, de evolução, de maturidade também profissional, sabe? Eu acredito que você já passou por muita coisa na sua vida, eu também. E teve gente que é até contador que tem muito mais experiência que nós dois aqui juntos. Às Exato. vezes a gente tem que levar em consideração toda a experiência dele. Enfim, sabe, Bruno, o que eu vejo assim é isso, é que as pessoas elas têm que entender que o conhecimento sobre a área médica, ela é primordial para você começar a prestar um bom serviço, sabe? Para fazer uma contabilidade bem feita, para fazer uma tributação ok, sem riscos, sabe? Porque eu vejo assim muitas pessoas são inconsequentes ainda, Bruno. Exatamente, isso que eu ia falar. Puxar a orelha aqui desse pessoal, sabe? Puxar a orelha e falar assim, gente, essa questão de ser inconsequente, de aplicar o benefício e tá tudo certo, não é bem assim, né? Não é bem assim, sabe? Você Aí está você vai fazendo um perder desfavor, né, na realidade. é, sabe? Então, eu sou, como você disse, eu também sou muito transparente. Eu falo assim, olha, os benefícios estão aqui, as regras são essas, as condições são essas, nós vamos fazer os cálculos atendendo às condições. Se você não atender às condições e sair aplicando benefício aí a responsabilidade é sua. Exato, exato. Então, eu deixo Dentro muito claro. do treinamento do Contabilista Play, vocês focam mais em que áreas da área da saúde? Fator R, cálculos tributários, equiparações, como é que você dividiu os treinamentos? Tá, eu começo falando da parte constitutiva, né, da parte de sociedade empresária, sociedade simples, as estruturas. Depois falo do registro, CRM, CRO, essas coisas.
Aí entra na parte tributária contábil, né? E o contábil geralmente depende, o contábil, ele depende muito do tributário, né? Então hoje a gente faz o contábil pensando no tributário. Eu não sei como é que você faz lá, Bruno, mas, por exemplo, antes, quem chega assim muito novo, com assim, tentando aprender como é que funciona isso, aí emitiu uma nota lá de serviços médicos, um genérico assim, uma nota fiscal de serviços médicos. Uma única linha, a única linha que vai na contabilidade, um balancete com serviços médicos. E ficava tudo como serviços médicos, Bruno. Então, às vezes a pessoa faz o fácil. O fácil é pegar e colocar serviços médicos e está tudo certo, né? Esse é o fácil. Mas e o difícil? O que vai gerar benefício, resultado para o cliente, lucro para o cliente, que é pagamento de imposto? É fazer o quê? É separar com base nas naturezas tributárias, né? Então, vou lá. O cliente tem uma máquina lá, um equipamento que faz o eco lá, aqueles exames de imagem. Então, nós vamos separar o serviço de eco do serviço de consulta médica. E aí, coloca uma conta contábil para um, uma conta contábil para o outro, a partir das notas fiscais que são emitidas separadamente, sabe? Então, quando você fala isso, a pessoa, nossa, eu nunca fiz isso na minha vida, sabe? Eu vou ter que fazer isso. Então, são situações que a gente pega e orienta as pessoas a estudar, a falar o seguinte, olha, aprofunda nisso daqui, porque quanto mais conhecimento você tem de determinados serviços, você procurar entender como é que funciona o negócio do seu cliente, você vai ajudar muito ele, nunca mais vai te abandonar. Ele vai achar, vai te endeusar, vai falar assim, não, o meu contador é o melhor do mundo, sabe? Porque Então, algumas vezes já está na cara, né? Algumas vezes são serviços que já podem se aproveitar do benefício da redução, basta uma mudança, vamos dizer, administrativa ali, né? De você conseguir segregar isso. Muitas vezes o convênio não aceita, mas aí você pode deixar destacado no corpo da nota o que é cada tipo de consulta, procedimento, serviços e afins. E você, como contador, junto com a administração, acho que a gente tem que deixar claro. A gente não está ali apenas prestando serviço, ele tem que ser um parceiro, né? Os dois lados têm que se conversar, né? Não é só o administrador e também não é só o contador. Acho que os dois têm que unir força para que os dois saiam ganhando nessa jogada. Então, pô, Bruno, eu oriento o meu cliente médico, mas o cara não faz. Aí você fala assim, cara, ou se faz uma reunião com ele, apresenta que ele está perdendo o benefício, ou muitas vezes, cara, você não tem que fazer. Se o cara não está fazendo, você vai se arriscar à toa, porque você está colocando o seu CRC numa coisa que nem você falou. Está escrito serviços médicos. E aí, como é que você vai segregar isso, né? Acho que tem que ter esse nível de parceria entre os dois, médico barra contador. Bem legal isso que você falou, que realmente é aplicável. Muitas vezes já está na sua cara, você já pode muitas vezes fazer essa redução. Claro que eu sei, né? Como a gente tem muita clínica, eu sei que algumas vezes o convênio é chato. Ele algumas vezes fala, não quero mais de uma nota por mês, eu quero só uma nota. Tudo bem, corpo da nota, destaca o que é cada coisa e você faz a segregação dentro ali do seu sistema da Contimatic, da Domínio, você divide as bases de cálculo, você já vai ter uma redução imediata, né? Acho que esse é outro ponto. Outro que surgiu, que eu queria também tirar esses pontos com você, o doutor Gabriel, com relação ao fator R. A gente sabe que tem os sistemas hoje, o Domínio, o Contimatic, que já fazem esse controle automático. Como é que você passa para os alunos? Porque realmente eu falo, né, que o mito do Prolabore, né, ele sempre foi um mito, né? Eu digo, acho que eu posso falar que isso é cultural, né? O cultural, o empresário tirar um Prolabore de um salário mínimo, né? Quando veio essa mudança da lei do fator R, o cara falou assim, não, mas eu posso tirar mais, eu posso tirar menos, pode ser volátil, posso contribuir um pouco mais, depois um pouco menos. Comenta como é que é com seus alunos essa parte do fator R, que era realmente uma coisa que estava disposta ali na lei complementar, mas que ninguém realmente aplicava, ou ninguém fez o cálculo no final ali, pô, faz sentido, não faz sentido, para alguns casos faz sentido, aumentou muito o faturamento, não faz sentido. Comenta como é que foi com você essa parte do fator R. Pois é, o fator R é uma surpresa, assim, para alguns, quando deparam com a possibilidade de ver que o melhor regime tributário, em alguns casos, às vezes até melhor do que o lucro presumido com benefício, né? É o anexo 3, aplicando o fator R, aumentando o prolabore, ou tendo uma folha de pagamento ali que ajude também, entendeu? E assim, é impressionante que às vezes a gente faz a simulação lá, sabe, Bruno? Tipo assim, gente, você está vendo aqui, ó,
Vocês entraram com a ação, fizeram tudo isso e o Simples Nacional ainda é melhor que o Simples Nacional Anexo 3 é melhor do que todos esses outros ação judicial aí, entendeu? Então, a surpresa é muito grande quando você, a partir do conhecimento, você começa a estudar cada cliente. E eu costumo dizer assim, sabe, Bruno? Mas, inclusive nas minhas lives, eu falo assim, gente, aí vocês pegam uma frase montada, né, e já monta a notícia assim. O professor Gabriel disse que o anexo 3 é melhor para todos os médicos. Sabe? Eu fico doido com essas coisas. Eu falo assim, gente, não tem nada a ver, não foi isso que eu disse. Aí você tem que desmentir aquela situação. Eu falei, não é que é desmentir, nunca desmenti nada, mas tive que desmentir nada desse trabalho. Mas assim, sabe, Bruno, eu tenho que falar assim, gente, esse caso aqui, ó, está sendo melhor o anexo 3, com o fator R. Nós conseguimos chegar no fator R, porque o faturamento dele está ok, está bacana, dá para chegar no fator R. O faturamento que ele presta serviço ali, 30, 40 mil reais, de repente você consegue chegar no fator R, né? Faturamento muito alto, mas muito alto, com pouca folha de pagamento, você já não vai conseguir chegar. E aí, cada um, sabe? Faz parte. Sim. Tem que entender que o determinado regime não é para todo mundo. Sim. Né? E a surpresa maior é essa, a questão do Prolabore, aumentando o Prolabore para poder migrar para o anexo 3, é hoje um dos melhores planejamentos que você pode ter se a sua empresa, se essa PJ, ela realmente se encaixar num perfil de profissional que possa, que vale a pena aumentar o Prolabore. E muita gente fala assim, mas o Prolabore, que nem você falou, né? Não é um salário mínimo, né? Não sei o quê. Aí a pessoa fica assim, né? Surpresa com essas informações. E obviamente tem a carga tributária, tem um outro ponto que eles falam assim, mas vai ter INSS. Pô, mas eu sei que vai ter INSS, mas você prefere pagar para o governo uma coisa que você não vai recuperar. Exatamente. E você vai pagar um imposto muito maior, você vai recolher e já era. Você não recupera nunca mais. Não vem forma de benefício nenhum para você isso. Vamos ser sinceros. Mas eu ajudo a sociedade. Ajuda nada. Entendeu? Entre aspas, né? Mas assim, não volta para você individualmente. Sim. Diferente do Prolabore, que você tem o INSS, mas um dia pode retornar, melhorar a sua aposentadoria, né? Exatamente. Então, se você que empatar o jogo ainda, eu costumo dizer assim, se você empatar o jogo e tiver que escolher entre pagar um Prolabore maior e pagar para o governo, paga um Prolabore maior, porque ainda você vai ter uma aposentadoria melhor. Exato. Um ponto que você comentou, que realmente faz sentido, e trazendo para a galera também, para os alunos, é que não existe planejamento tributário pronto. Ponto. Não existe. Cada caso é um caso. Cada CNPJ é um caso. Cada mês do ano é um caso. Porque um mês o cara faturou 12, outro mês ele faturou 40, outro mês ele faturou 3, outro mês ele faturou 70. Então, assim, não existe. E a galera, algumas vezes, quer isso, né? Quer casos prontos. Não existe. Você pega os treinamentos do Bruno Nascimento, pega os treinamentos do Dr. Gabriel, cara, vê do começo ao fim, entende como calcula o Simples Nacional Anexo 3, entende como calcula uma sociedade uniprofissional, entende como calcula um lucro presumido, entende como calcula uma equiparação hospitalar, entende aquele processo de cálculo, que é o que eu sempre digo, e aí você começa a fazer planejamento tributário porque você entendeu o cálculo. Aí você vai pegar aquele mesmo caso daquele seu cliente médico que fatura 30, 40, 70, 30, 30, 30, 70, e aí você pega nas suas planilhas, coloca e você vai ver onde que ele vai pagar menor imposto. E aí você vai falar, legal, vou seguir ele pelo... Um caso muito legal que eu tive, que realmente eu não tive contra-argumentação, foi um cara de uma cirurgia plástica, que, olha que doido, que realmente ele me deu um tapa que eu nem estava percebendo. Ele era do Rio de Janeiro e ele já tinha a sociedade uniprofissional, e no Rio de Janeiro o ISS é 5%. E ele estava como sociedade simples. Então, olha que doido, porque se você escolhe a equiparação hospitalar, você não pode ser sociedade simples, você tem que voltar a ser sociedade empresária e ele teria que pagar 5% a mais. E ele, sendo sociedade simples, ele já tinha um benefício na mão de pagar 5% a menos. Aí ele falou assim, Bruno, para que eu vou fazer equiparação hospitalar? Porque nesse seu cálculo, no final, eu estou economizando 1%, porque você perde, beleza, eu perco ali 4, 5% do IRCS, mas eu ganho 5% do ISS.
e no final aqui eu já estou com uma economia de 5%. Então, olha como eu mesmo, com despreparo, eu nem tinha parado para pensar, eu ia fazer um processo nele que ia demorar 2 anos para ele conseguir, mesmo sendo cirurgia plástica, sendo que ele já estava tributando a menor sendo sociedade uniprofissional. Então, para você ver que até a gente fala assim, cara, se você não tomar cuidado, até o cliente te dá uma aula ali na hora, porque, cara, é do meu bolso que sai, né? Você fala, porra, eu tô sabendo, você tá me falando uma alíquota aí que no final vai me reduzir 1% ou mais e ainda vou estar no risco? Cara, continuo do jeito que eu tô, que tá tudo bem. E aí, dessa forma, assim, cara, realmente, cada caso é um caso. E eu vejo muito aluno, muitas vezes, o cara te pergunta, igual exatamente você fez, aí você vai ver, tipo, o cara viu 3% do treinamento, viu 2% do treinamento. E a galera comprou o treinamento, gente. Vocês compraram o treinamento. Porra, vê o treinamento, cara. As pessoas acham que compram, quer que por osmose você vai lá, puta, agora você é o mestre. Não, eu desgastei muito tempo ali para trazer um conteúdo mastigado para vocês. O doutor Gabriel também, a gente tenta trazer de forma simples e prática para quê? Para que você aprenda e consiga atuar, praticar. E não é simplesmente assim, até 25 mil é X, até 20 não é Y. Existem tendências, mas não quer dizer que é ponto final. Cada caso é um caso, porque um cara pode ter funcionário, outro cara não pode ter funcionário, e tudo isso varia, né, entre um ou outro. Falando especificamente, doutor, sobre sociedades uniprofissionais também dentro do Contabilista Play, que é a questão do ISS, da isenção ali para você pagar sem o ISS, mas sim por cota fixa, né? O município que você está hoje, qual que é? Eu estou em Ribeirão Preto, Ribeirão nesse Preto. momento, mas a sede da empresa é em Curitiba. E aí a gente fica entre Ribeirão Preto e Curitiba. Tem uma filial aqui em Ribeirão Preto e Curitiba também é matriz. É só você o professor ou tem vários professores? Não, tem mais uns professores só que aí são contratos, vamos dizer assim, com a Contabilista Play com eles, e eu sou, vamos dizer assim, o proprietário da empresa da Contabilista Play. Sim. E aí dentro dele, você tem algum plano de mensalidade ou não? É só treinamentos específicos que você lança? Não, são treinamentos com valor fixo, e aí são treinamentos com valor fixo, não tem assinatura, né? Até pensei em fazer assinatura, mas não sei como é que é você aí, eu sei como é que você faz, eu não cheguei a aprofundar nisso, sabe, Bruno? Tem tanta coisa aqui para cuidar, meu cara, mas a gente nem foi conhecer bem como é que é o modelo de negócio. Mas eu trabalho com valor fixo, por exemplo, um curso de contabilidade médica aqui é 437, divide em 12 vezes sem juros, e é o que eu trabalho. É óbvio que tem conteúdo, tem mentoria, tem tudo, né, dentro do curso ao vivo, e mentoria coletiva, e a gente trabalha dessa forma, e deixa gravado por um ano. As pessoas ficam assistindo por um ano. Se ela quiser renovar o conteúdo, ela compra com um desconto novamente, Sim, e ela vai renovando para ter acesso ao conteúdo. Porque o que eu costumo fazer, sabe, Bruno? Eu costumo deixar a aula gravada para os alunos reverem a aula. E Sim. aí eu tenho aula ao vivo e tenho aula gravada. Então Sim. a pessoa vai lá e assiste a aula gravada. Tem gente que só entra no curso dentro da aula gravada e assiste os vídeos e se transforma com os vídeos gravados. E todo o material, planilha, deixa tudo lá para o pessoal. Legal. Sabe? E aí, se tiver alguma aula nova, por exemplo, durante esse meio tempo aí, teve a questão da Eireli, que sendo extinta pela Unipessoal, né? A gente foi lá e gravou uma aula nova. Falou, turma, agora funciona assim, ó, tal. Não mudou muita coisa, não, mas facilitou para nossa vida, né? Sim. Né? Até a SUP mudou, pelo menos em São Paulo, ela mudou o cálculo, que deixou de ser trimestral e agora é mensal, e agora tem umas faixas lá que você representa. Então tá sempre atualizando. Uma dúvida que eu tenho com relação à parte do plano que você falou assim, que é por lançamento, né? Como você tem vários treinamentos, você chegar a pensar em plano de mensalidade para escritório de contabilidade, tipo contabilidade sem mimimi do Caio Melo? Conheço o Caio, cheguei a pensar nisso, mas eu gosto de uma coisa sabe, Bruno, de algo que valorizo muito para mim, que é a liberdade, sabe? E eu não quero ficar refém de uma empresa que, senhora, eu quero ajudar o máximo de pessoas. Mas se eu pegar e travar a empresa com uma assinatura e aí ter que realizar
serviços dentro dessa assinatura, até mesmo consultoria que tenha, quase consultoria, aí dificulta para a gente atender os nossos alunos, sabe? E aí eu preciso ter essa liberdade de me preocupar em ajudar o máximo de pessoas em massa. Sim, Eu recebo os problemas e resolvo os problemas em massa e vou passando para todo mundo. sim, Gente, esse é um problema novo que surgiu, tá aqui. Esse é um problema novo que surgiu, tá aqui, sabe? Então eu prefiro trabalhar assim, porque aí eu ajudo o máximo de pessoas possíveis, sim. sabe? E aí eu otimizo maior a minha capacidade intelectual Sim. de ajudar o maior número de pessoas, sabe? Porque O, senão eu vou ajudar individualmente muita gente e aí meu tempo fica limitado. Sim. Esse é um problema que realmente acontece. Algumas vezes a pessoa compra o treinamento, ela, pô, tira a minha dúvida específica, né? Existem as ferramentas dentro da própria ferramenta, né? Que você pode tirar as dúvidas. Né? Algumas vezes a pessoa fica, pô, Bruno, você não fala no grupo, mas, tipo, se você for responder cada uma das pessoas que está no grupo, você vive só respondendo, é impossível. Então, a gente faz os grupos de WhatsApp também justamente para ter interação entre os próprios alunos. Algumas vezes uma dúvida de um, outro já sabe e já responde. Agora vai ter o comunidades do WhatsApp, que aí você vai poder juntar várias pessoas do mesmo, mais de 1.000 pessoas, né, no mesmo grupo. Isso vai facilitar bastante a comunicação, mas acho que é exatamente isso que você falou, né? A gente tentar ser o mais produtivo possível, né? Não ficar muito engessado o processo também, né? E vamos ver como é que vai ser essa comunidade no WhatsApp, porque tem algo que é muito interessante, que é o seguinte: se você está num grupo de 10 pessoas, você consegue conversar. Se você está num grupo de 20 pessoas, talvez você já comece a perder um pouco a distância da conversa, de participação, entendeu? E aí, quanto maior número de pessoas você vai ter, Menos. então, a sensação que você tem é que você vai sendo, né? Então, assim, vamos ver como é que vai ser esse grupo. Eu espero que Exato. seja bom, positivo. Sim. O número de 257 lá do WhatsApp hoje, eu acho até um número legal, sabe? Porque tem os grupos ali, as mensagens elas ocorrem e às vezes as pessoas não fica aquele monte de mensagem para cima Sim. para ver. Eu já participo de uns grupos do Telegram que tem mais de 10.000 pessoas. Não, Aí não o que para, você vai né? fazer? Você, de repente, fica um monte de mensagem para cima e Impossível. aí se perde. Eu tenho minha preocupação em relação a isso, né? Desses grandes grupos, mas é algo que a gente vai ter que ver na prática se vai Tem como é que vai funcionar, se funcionar. vai ser legal, como é que o pessoal vai Exato. reagir, né? Espero que o Zuckerberg tenha pensado nisso. E você extra aulas aí, como é que é? Você tem escritório, você atua mais na parte contábil, mais na parte jurídica? Eu atuo mais na jurídica, né? Na parte jurídica. Contador, eu tenho parceiros em várias partes do Brasil, sabe? Contabilidade. Então, eu prefiro pegar e falar: você está precisando de um contador? Aí sempre vem algum outro falando: está precisando de um contador? Então, eu vou te indicar um contador nessa cidade aí que vai te atender. Aí, geralmente, é meu aluno, né? Aí ele atende lá e passa as propostas para ele, Legal. pra ele Essa, poder. essa parte jurídica você faz mais essa questão de equiparação ou tem todos os processos? Tem de tudo um pouco? Faz equiparação, eu entro com outros processos envolvendo lucro real, lucro presumido. Tem algumas teses boas hoje, né? Então, algumas teses que estão em alta, né? E acaba conhecendo muita gente na internet e que sempre tem necessidade de buscar grandes coisas. E Sim. aí a gente já trabalha, né? Com projetos assim, querendo ou não, são, né? Mas então, não tem preconceito, não. Empresa média, pequena, a gente pode atender, não tem problema, não. Sim, sim. Não, a gente falando um pouco sobre contabilidade de nichos, né? O que eu sempre digo, já no começo de todo o treinamento, né? Que a pessoa acha assim, ah, vou fazer uma contabilidade de nicho, vou pegar meus clientes, vou mandar todo mundo embora e vou só atender médico. Eu falo, cara, não faz isso. O objetivo não é esse. A questão de você se especializar numa área é positivo para você, porque você vai conhecer muito mais daquela área do que outros contadores. Só que nem eu. Hoje, se eu não me engano, talvez aumentou um pouco, mas em torno de 30% a 40% da minha carteira é clínica médica e PJ médico. Mas eu tenho muita holding, por causa desses médicos também que tem holding, tem muito cara que trabalha no ramo imobiliário, que tem muitos bens.
A gente tem comércio em geral, tem indústria, tem empresas de serviço. Então, eu acho que o ato de você nichar, depois eu queria uma opinião sua, é o ato de você nichar seu escritório, algumas vezes é nichar o marketing, né? Nichar a estratégia de marketing para um determinado público que você sabe que o honorário é maior, você sabe que você vai conseguir ter um autorreferenciamento ali para outros clientes também. E não só o cliente médico, tá? Você pode, por exemplo, falar para o e-commerce. O e-commerce hoje é um dos produtos, um dos clientes que também mais cresce, Mercado Livre, V4, Tray. Então você tem muito cliente de e-commerce, você tem muito cliente de infoprodutos, né, de afiliados. Existe um mercado gigantesco que você pode se especializar nessa área também. Existe muito cliente na área médica, clínicas médicas, PJs médicos. Então acho que para todo lado que você for, desde que você foque, desde que você entenda, estude, saiba trazer diferenciais, você com certeza vai se dar bem. Assim como existe planejamentos tributários para a área médica, para o médico, vão ter planejamentos tributários também para o e-commerce, vão ter planejamentos tributários para o infoprodutor, para pagar menos imposto, aquela questão do e-book, ou Minas Gerais hoje é um dos estados que também você consegue muita redução tributária de CM. Então, acho que desde que você foque conteúdo e estude aquele conteúdo, acho que você consegue trazer diferencial para o seu cliente. Comenta um pouquinho sobre nichos de mercado que você acredita, doutor. Eu acredito muito nisso que você falou também, assim, tem alunos meus que têm o escritório de contabilidade médica, e o nome é, por exemplo, contabilidade médica. Só que cresceu muito, né? Ficou muito famoso, atende várias cidades da região. Então ele não fica só na sua cidade, ele acaba ampliando, vamos dizer assim, o negócio para outras cidades, né? E aí ele cresceu muito rápido, mas ele também colocou capital para investir em marketing, propaganda, para falar, olha, eu sou especialista nisso, né? Excelente. Mas, cara, cada um tem uma forma de trabalhar. Às vezes, tem uma pessoa que está lá numa cidade de médio porte, ela quer atender o público da cidade dela, entendeu? Ela já tem os clientes dela e ela quer atender o público da cidade dela. Então, é uma área muito boa, certo, para se trabalhar. E só que ela sabe, e eu não preciso dizer para ela que só disso ela não consegue viver, né? Ela não consegue sobreviver só com a atividade médica e tal. Então, o que ela faz? Ela mantém o nicho da atividade médica, ela faz propaganda da atividade médica de uma certa forma, mas ela tem outros nichos também, porque muitas vezes, cara, acontece assim, quem tem dinheiro, Bruno, quem tem dinheiro é quem empreende. Primeira regra do jogo. Quem tem dinheiro é quem empreende. Então, se o médico tem dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai comprar uma fazenda, sabe? Ele vai montar uma loja para a mulher dele lá, sabe, algo assim. E aí, você já tem o contato do empreendedor, do investidor, e ele vai querer você, porque você faz um excelente trabalho para ele. Exato. Sabe? Então, você tem que estar aberto a isso, só que, muitas vezes, eu costumo dizer assim, você quer ganhar dinheiro em escala e você quer gastar menos tempo, então tenha mais nichado, faça mais nichado, recuse algumas coisas também. Exato. Quando você aprender a dizer não para algumas atividades, você vai ver que vai melhorar a sua capacidade de produção. Por quê? Porque quando você domina uma coisa, mas muito, a sua equipe ela é muito craque nisso, ela sabe exatamente onde vai dar problema em cada ponto dessa atividade, meu amigo, ela não sofre. Ela só vai, entendeu? Agora, sabe aquele cliente novo que entra no seu escritório e que você nunca trabalhou com aquilo, sabe? O que você tem que fazer, Bruno? Tem que pegar, você tem que estudar, você tem que pesquisar a lei, aí você não sabe como é que faz, aí acontece um problema, você não sabe como resolver, sabe? Então, isso daí toma tempo. E quanto mais Sim. tempo você presta serviço, Sim. e quanto mais tempo você leva para prestar o serviço, mais caro deveria ficar o serviço para o seu cliente, né? Você está gastando mais tempo. Eu digo... Então, não, para falar. Então eu vejo assim, sabe? Só completando aqui e concluindo. Eu vejo, Bruno, que é muito claro para mim isso na contabilidade. O nicho serve para você economizar tempo, para você montar processo e para você escalar o seu serviço. Exatamente. Aí, quando você souber escalar o seu serviço, maior número de clientes, você vai sofrer menos, você vai ganhar mais dinheiro
E aí, ao invés de ficar, por exemplo, você pega um lucro real da vida lá, que você está se matando, tem 2, 3 empregados para cuidar daquela empresa, e aí, meu Deus, cara, aquilo lá é uma bucha, dá trabalho para caramba. Agora, se você tivesse vários clientes de uma categoria diferente, de uma mesma categoria que você sabe fazer, sabe os processos todos, para, resolve o Exatamente. problema. Quando você monta, eu digo para todo aluno, quando você monta a sua maquininha ali dentro, né? Que você entendeu o que a gente ensinou no treinamento, que é fazer conteúdo, que você está aqui na grande massa, faz conteúdo, faz YouTube, faz Instagram, faz parcerias estratégicas, atua dentro de universidades, faz conteúdos focados para lista de transmissão, por exemplo, para mercado médico. Você vai começar a ter muita gente te chamando, né? E aí eu falo que o primeiro sentimento que você tem, que você está dando certo, é o sentimento do desapego. O que é o sentimento do desapego? Não é desapego no sentido de você, aquele cliente médico não quer meu honorário, tchau, muito obrigado, não gosto dele, vá caçar o que fazer. Não. Desapego é você saber o seu posicionamento, saber o seu valor e que você sabe, se aquele cliente médico não quer o seu honorário, ele não quer você como contador dele, vão chegar depois mais 3, 4, 5, 10, 15 médicos que vão te perguntar, ou às vezes aceitar, ou às vezes não aceitar. Então, quando você começa a ter esse desapego, de não ficar refém de toda a negociação, ou seja, tudo que você está fazendo aqui em cima está gerando resultado, está trazendo lead, tem pessoas te chamando, e hoje, diferente, né, eu não posso nem falar antigamente, porque isso mudou faz 4, 5 anos, né? Hoje, realmente, um escritório de qualquer interior do Brasil consegue atender o Brasil inteiro. Basta o cara querer, basta o cara abrir a cabeça, começar a fazer treinamento, começar a fazer curso e perceber que existe inúmeras possibilidades. E digo mais, né? Com essa possibilidade agora da unificação de nota de serviço, né, que eles estão querendo, melhor ainda, porque aí realmente vai ser o único portal de prestação de serviço que você vai importar as notas, seja serviço tomado, seja serviço prestado. Aí você ainda consegue, aí acabou de fechar, aí você pode atender o Brasil todo. Então eu digo para todo aluno, quando você começa a ter esse sentimento de desapego, que é o quê? Pô, todo mês você está fechando ali 3, 4, 5, 10 clientes, pô, cara, toda negociação que você entra com posicionamento. Por quê? Cara, se aquele cara não quer, vai ter outro que queira. E tá bom, e esse é o jogo. Ninguém precisa ser, nem todo mundo precisa ser seu cliente. Você tem que entender isso. Tem um cara que não vai aceitar pagar 400, 500 reais de contabilidade, ele quer pagar 100. Tudo bem, ele vai encontrar um contador que vai fazer por 100. Só que não adianta você querer aceitar todo mundo e entrar em toda a negociação, falando um pouco de vendas. Eu falo que não adianta você entrar em toda a negociação vendido. Você começou com o honorário de 400, não deu nem 5 minutos de conversa e já reduziu pela metade. Então, quando você começa realmente a fazer o que a gente ensina nos treinamentos, ter posicionamento, trazer conteúdo, você começa a ter o desapego. Não sei se você entra muito nesse detalhe com os alunos também, Hilton. Eu falo um pouco da parte comercial, da parte de persuasão, né, dos gatilhos, do DDD, não sei se você usa o DDD, Não, qual que é o né? DDD? O DDD, dores, desejos e dúvidas, Ah, sim. né? Dores, desejos e dúvidas. E tem que, a gente está preocupado, sabe, Bruno? Às vezes o contador está preocupado em falar, eu faço um balanço bem feito, eu faço uma DMED, eu faço a ECF, eu tenho que fazer ECE, eu também faço isso aqui. Então, assim, às vezes tem que parar de colocar o eu em primeira pessoa, entendeu? E começar a colocar as perguntas, o que você gostaria, né? E procurar entender o que você, o que está te incomodando, sabe? Porque quando você, por mais que, às vezes, o incômodo de um médico lá é uma coisa tão simples. Eu tô com um problema aqui que o meu contador me manda a guia dia 19 do Simples Nacional. Uma coisa simples. E eu não quero, eu quero que manda no dia 3. No dia 3 eu quero que já me manda, porque eu quero pagar minhas contas, eu quero pagar essa guia e eu quero, digamos, pegar o dinheiro que sobrar e viajar. E aí pescar, sabe? E aí ele tem um sonho dele, ele quer resolver os problemas burocráticos e, não quer ficar pendente nada, não quer deixar nada pendente. Então são coisas básicas, às vezes é uma coisa básica que ele quer. Não é nem questão de pagar menos ou mais, é que ele resolveu um problema básico e a gente simplesmente não ouve as pessoas. Tem que ouvir mais e falar menos numa conversa com o empreendedor que está querendo, possivelmente mudando de escritório, possivelmente contratando você, entendeu?
Enfim, esse é o jogo DDD. Sim. Dores. As dores deles quais são? Não é suas dores. Não é só dores, não. As minhas não importa. O que importa é a dele. Quais são as dores dele? Os desejos, o sonho dele. Será que o sonho dele é ter um balancete fechado? Quer nem saber de balancete, meu. Ele quer ir pescar, ele quer viajar, ele quer ir no shopping com o filho dele, ele quer, sabe? Ele quer desligar, entendeu? Na sexta-feira, ela não quer ter problema. Aí você manda a guia na sexta-feira para ele pagar, ele fica doido, entendeu? Aí, dores, desejos e dúvidas. Dúvidas são as objeções. Mas por que eu vou te contratar? Mas por que eu vou mexer com isso? Que nem aquele cara falou assim, mas por que eu vou mudar de regime, sociedade unipessoal empresária, se eu estou pagando a mesma coisa no ISS fixo aqui, não vai ter economia nenhuma? Aí ele já Exato. colocou uma objeção, mas é quebrar essa objeção, se for melhor para ele, entendeu? Então são coisas que você tem que quebrar as objeções daquilo que poderia impedir de contratar você, Sim. ou as dúvidas na cabeça dele, né? Então eu Ouvir, gosto de ouvir trabalhar mais do que dessa falar, forma né? e Oi? Ouvir mais do que falar, né? Ouvir mais do que falar, Exato. sabe? E é isso, meu caro. Eu trabalho muito isso e com os meus alunos e procurar entender as dores deles para poder resolver o problema. Você tem o conhecimento, com conhecimento. Não precisa falar que você tem muito conhecimento. Você tem o conhecimento, se preparou. Agora, ouça. E aí, o que você tem para me dizer? O que está acontecendo na sua empresa? O que você paga aqui? Como é que você se sente com essa forma aqui que você está trabalhando? O cara, você perguntou como é que ele se sente com. Aí ele vai te falar um monte de coisa, entendeu? Sim. E aí, às vezes você não precisa fazer nem muita coisa. Sim, sim. E o O público básico, médico é muito assim, né, cara? A gente realmente tem, diferente algumas vezes de você pegar uma indústria, pegar um comércio muito grande, realmente ele tem um volume de trabalho muito mais prático, mais rápido do que outros tipos de cliente, né? Você teria, por exemplo, uma indústria, você tem, porra, estoque, matéria-prima, produto intermediário, produto acabado, aí você vai para o comércio. Puta, o cara tem DIFAL, tem ST, tem 20 e poucos estados que o cara compra, cada uma legislação. E você vai para o público, é o que eu falo para todo aluno, né? Você vai para o público médico, cara, você tem 3, 4 códigos de serviço que o cara vai usar. As notas fiscais, na grande maioria das prefeituras, você importa, né, por Excel, ou você importa pelo XML que ele gera ali na prefeitura, o CSV que ele gera. E você consegue, obviamente, destinar muito mais tempo a ser aquele parceiro dele, né? Tirar uma dúvida, a você conseguir gerar ali uma aproximação maior, que é exatamente o que você falou. Esse cara médico, algumas vezes, é o cara que gera renda na família, o cara gera muita renda. Às vezes o cara tem um pai que é dono de um restaurante, o cara tem uma esposa que tem um comércio, o cara está comprando sítio, está comprando casa, apartamento, já é uma possível holding que você pode fazer futuramente. E acho que isso, você ter esse nível de aproximação, é muito mais possível, muitas vezes, do que um outro tipo de cliente, que é comércio e indústria, né? perfeito. Uma coisa que você comenta dentro lá, que eu estava vendo nas suas postagens, que a gente fala bastante, voltando à equiparação hospitalar, dentro aí dos seus casos, você já teve cases de sucesso fazendo essa equiparação? Você está em processo em alguns? Tem algum que você consegue compartilhar com a gente? Odontológico, por exemplo? Não, tem case de sucesso que a gente conseguiu equiparação e aí obteve decisão judicial transitada em julgado para poder fazer a habilitação do crédito, habilitou o crédito, fez os perde-compras, né? Aí todo mês tem que fazer as atualizações, Sim, compensações, sim. sabe? E aí, nesse tipo de trabalho a gente faz o trabalho e os honorários a gente combina com o cliente de pagar No só êxito. quando ele tem o fluxo de caixa, vamos dizer assim, reduzido para poder nos pagar. Então, o Sim, nosso sim, contrato é amarrado conforme a gente coloca dinheiro no caixa dele, exato. né? Teve uma Indiretamente ou dica, diretamente. teve uma dica muito legal que eu fiz. Inclusive, você vê, né? Quando você começa a entrar nessa área, você começa a conversar com outras pessoas. E aí teve um advogado que falou para mim, Bruno, você já pensou também, tem uma possibilidade hoje, que é algumas vezes você não ficar esperando, né? Você gera um desconto significativo para o seu cliente médico para ele pagar em curto prazo. Por exemplo, a gente tinha 300 mil a recuperar em impostos.
e aí vamos jogar lá 10% desse valor, 60 mil que você vai ter ali de 20% do valor, você vai ter que receber isso durante, 12 meses, 10 meses que você vai utilizar. Ele fala assim, cara, tem uma estratégia que você chega no seu cliente médio e fala assim, cara, de vez de eu receber 60, vamos fazer o seguinte, eu vou receber 40, mas eu recebo nesse mês. Pum. Então, tem essas estratégias que é legal, né? Quando você começa a entrar nesse mundo, que é o quê? De vez de você esperar o longo prazo para você receber o honorário, você já, pum, toma uma tungada, dá um desconto, mas você recebe 100% no curto prazo, né? Ah, sim. A, a gente faz isso também, propõe um desconto, né, do Para valor receber dele caixa. devido. Mas às vezes eu tenho ações aqui, eu tenho casos é, de honorário de 1 milhão, né? É, Então, aí, mesmo que a empresa ela tenha bem maior, uma né? saúde financeira bacana, aí a gente nem propõe muito isso. Às vezes eu prefiro até falar, Dá ó, uma esperada. vamos esperar aí, a gente vai pagando, você vai pagando a guia, vai tendo desconto, vai pagando um pouquinho por mês, que ele nem sente, entendeu? Exato. Bom, E, e aí pra gente é assim, mas cada um, né? Se tiver exato. uns 200, 300 mil ali, vai reduzir com desconto, vou ganhar 50 mil de desconto, por que não, né? Sim, Você vai continuar fazendo para mim as compensações? Vou, sim, então vai que vai. Mas eu exato. confesso para você que eu não tive nenhum cliente desse que aceitou o desconto e pagou adiantado, sabe? A maioria deles, eles querem, Eles esperem diluir. quer diluir, né? É, A maioria. Então, eu tenho essa liberdade. Antigamente, a gente que era mais, tinha essa necessidade sabe, de ter injeção dinheiro, de dinheiro. de pagar as contas, sabe, aquela ansiedade. Depois você consegue uma estabilidade, você se coloca de uma forma para o cliente, fala assim, não, fica tranquilo, vai no seu ritmo, entendeu? E a gente vai, tem mês que às vezes nem tem compensação, fala, não, tá tranquilo, Sim. né? A gente vai seguindo aqui, entendeu? É isso Então, aquela que. tranquilidade, aquela calma, que o cliente fala assim, poxa, não é aquele desespero, porque também tem uma galera, os advogados, os colegas, que eu respeito totalmente, não tem problema. Que às vezes transitou em julgado, o contrato está dizendo, transitou em julgado é 20% do valor da causa e pau na máquina. E tem que pagar. E torna-se um título executivo aquilo, entendeu? Pô, mas aí você não vai receber. Dificilmente é um valor muito alto. Quem trabalha com Exato. tributário são valores altos, sabe? E o cara já gastou o dinheiro tudo já, entendeu? Então, Isso que você estava comentando, é engraçado você ter falado que era realmente o gancho da próxima pergunta. Que a gente vê, às vezes, a vontade, sim, dos alunos de ter o departamento de recuperação tributária, de fazer, mas nem sempre a paciência, porque você montar um departamento de recuperação tributária não quer dizer que você montou no mês um, no mês 2 você já está recebendo. Não. Você, às vezes, monta no mês um para receber, muitas vezes, daqui 3, 4 meses. E é o que eu falo, vai voltando para o nosso exemplo da equiparação hospitalar por meios judiciais, 1 ano e meio, 2 anos. Então, eu falo, todo mês você está fazendo sua poupancinha. Pô, mês 10 fiz minha poupancinha, consegui um clientinho médico, vamos fazer. Mês 11 mais um clientinho médico, vamos fazer. Mês 12 mais um clientinho. E aí, daqui a 2 anos, no mês 10 você está recebendo, no mês 11 você está recebendo, mês 12 você está recebendo. Você vê esse desespero também dentro dos seus alunos da Contabilista Play, muitas vezes fala assim, pô, doutor, o que que é mais rápido? O que que dá para fazer? O RT no INSS, equiparação hospitalar, sociedade uniprofissional, e ele não vê essa cadência de algumas vezes aguardar, né? Algumas vezes, cara, tem que ter tempo para se fazer, né? Nada vem do dia para a noite, né? Mas quando começa a cair é uma constância, né? eu costumo dizer o seguinte: planta, planta, se preocupe em plantar. Se preocupe em plantar, mas vai plantando com força mesmo. Pega e vai plantando sementinha. Na hora que você vê, você está com uma plantação gigantesca, sabe? Para colher essa plantação. E aí você não vai estar mais preocupado com dinheiro. Porque quando você está preocupado com dinheiro, a sua cabeça ela toma algumas decisões muito precipitadas, sabe? E muito afoitas, Sim, naturalmente. Quando você não está, você está desprendido do dinheiro, você está querendo realmente ajudar o cliente da melhor maneira possível, fazer, aí as coisas acontecem. Então, a gente vê muito isso, essa necessidade, e às vezes tem uns RT, né, da vida, os colegas que atuam na área também,
Tranquilo, entendo perfeitamente. Ó, eu faturei aqui de honorário 500 mil. Beleza. Mas, gente, quem que vai pagar 500 mil hoje de uma vez? Né? Então tem muito disso, sabe? Processo judicial bom assim, cara, eu digo para o meu sócio, eu falei assim, olha, sócio, eu tenho um sócio na advocacia, eu falei assim, olha, eu faço os cursos, eu vendo os cursos, ajudo o máximo número de pessoas, entro com as ações judiciais que tem que entrar, mas essas ações aqui, ó, é minha aposentadoria, né? É algo que eu tô entrando e vai um dia, se Deus quiser, vai transitar em julgado, vai dar tudo certo, vou começar a habilitar os créditos, compensar e tal, tal. Então, futuramente, é aquilo ali que é uma garantia de uma vida tranquila, entendeu? Então, é algo que você tem que ter uma fonte, você tem que fazer o fixo. Eu tenho a política de fazer o fixo para manter o escritório, para manter a estrutura. Você Sim. tem que ter o fixo para manter a estrutura. Mas a partir do momento que você fez o fixo, o que vir tem que esses créditos ou essas formas de recuperação, eles têm que ser o algo a mais, tem que ser algo extra, entendeu? O Isso. algo que não vai, que você não vai depender disso para Exatamente. sobreviver, sabe? Eu Então chamo você tem isso que ter o de fixo. teoria do PLR. Exato, exatamente. Então, são estratégias que eu adoto, uma coisa pessoal minha, coisa profissional minha, que eu levei muitos anos para poder chegar no momento que eu estou. Sim. Só que tem gente que tem essa ansiedade, que quer ganhar dinheiro hoje, eu até entendo essa preocupação. Gabriel, cara, eu sou advogado, preciso ganhar dinheiro, cara. Eu sou contador, preciso ganhar dinheiro. Meu filho não vai Então, esperar até ano que vem para receber não, a fralda, né? cara. E demora tempo, você tem que ter paciência. Você está começando hoje, adoro trabalhar com pessoas que estão começando. Adoro. É o que eu mais gosto. Porque aí você tenta ajudar ao máximo esse tipo de pessoas. Quem está começando, eu adoro. Por quê? Porque a pessoa está disposta a aprender, está disposta a crescer, primeiro cliente dela, o segundo cliente dela. E eu já aviso assim, olha, o primeiro ano vai ser muito difícil. O primeiro ano vai ser difícil. Tá? Você vai ter algumas dificuldades, você vai viver com o mínimo. Você está empreendendo num negócio, você está começando a carreira agora. Então, o primeiro ano é difícil, mas não desista, vá em frente. Siga a receita do bolo. Qual que é Sim. a receita do bolo? A receita do bolo é fazer o curso do professor Bruno, faz o curso do professor Gabriel e siga a receita do bolo. Vai fazendo, vai fazendo. Aí, só que todo sofrimento, todo plantio que você faz, tem uma hora tem a colheita, entendeu? Eu costumo dizer, tudo que você planta, você colhe. Planta o bem que a colheita vem, Sim. sabe? Sim. Então é isso, sabe? Eu sou dessa O, opinião, Bruno. o que você falou é legal que cada um traz a mesma temática de formas diferentes, mas assim, eu digo, eu vim de Big Four, né? Vim de empresa de auditoria. E isso eu enfrentava todo dia, cara. Empresa de Big Four, KPMG, Deloitte, Price, Terco, todas as empresas muito grandes, eles têm isso intrincado na cabeça deles, cara. O cara é o quê? Ele faz o outsourcing, que é o quê? Basicamente é o que a gente faz hoje com o escritório de contabilidade, para você ganhar mensalidade. Então, a Terco, a Deloitte, a KPMG, eles vendem o outsourcing, eles vão lá, por exemplo, na Philips e falam assim, cara, você tá perdendo tempo fazendo o fiscal todo errado aí, que todo ano minha auditoria pega esses caras, faz tudo cagado. Vamos fazer o seguinte: eu vou deixar minha auditoria de lado, vou fazer auditoria em outro cara e eu vou virar o outsourcing da Philips. Eu vou fazer o contábil, fiscal e DP para você parar de fazer errado. Pronto. O KPMG acabou de ganhar uma mensalidade aqui trilionária da Philips, porque a Philips vai tirar essa galera e foi terceirizado o outsourcing. Então, a ideia deles é o seguinte: tem o outsourcing que te dá a mensalidade. Vamos trazer para o nosso mundo, PMEs, né? Pequenas e médias empresas contábeis. Basicamente é a sua mensalidade. Sua mensalidade está aqui. Você vai no seu cliente, faz o contábil, fiscal e DP dele. E, cara, esses caras, Big Four, eles são máquina de vendas, bicho. O cara vai para a rua vender. Planejamento tributário, recuperação tributária, vende consultoria. Isso aqui é o PLR da galera, bicho. Isso aqui é salário, isso aqui é PLR. E eu falo para todo aluno, cara, segue a teoria do PLR. Monta seu escritório para te trazer mensalidade, para te gerar tempo para você buscar seu PLR. Planejamento tributário, recuperação tributária. Esquece que isso aqui não vai ser assim, você plantou hoje, amanhã vai nascer. Não, isso aqui você está todo mês ali, ó. Todo mês você vai lá batalhando, consegue um clientinho médico aqui, mês que vem você consegue mais um, mês que vem você conhece outro. E é o que eu sempre digo, às vezes você faz uma reunião, que nem foi mês passado, eu fiz uma reunião, consegui 4 CNPJs.
Por quê? Porque eram tudo médicos que estavam na mesma reunião. Eu falei assim, Bruno, já que você vai fazer desse, traz esse outro também, eu vou fazer com você. E assim, claro, pô, isso aí é um golpe de sorte, mas acontece. Será que se eu não tivesse feito a reunião aconteceria isso? Então, aquele tipo, sorte, né? Porque você foi lá, você demonstrou, você tá embasado, você tá trazendo segurança para o seu cliente, e esse PLR um dia vai chegar. Pode não ser esse ano, pode não ser ano que vem, mas vai ser outro ano, e vai ser um ótimo PLR. A gente está falando de 4 CNPJs de clínicas que faturam 300, 400 mil cada. Então, você imagina quanto que a gente vai recuperar de impostos nos últimos 5 anos. Então, essa teoria do PLR, você tem que viver ela, né? E a gente faz o treinamento CRM para você ganhar mensalidade e o RT na saúde para você ganhar o seu PLR. E é legal que você falou isso, que bate casa exatamente com o que eu falo também para os alunos, que não é uma coisa que você, vou fazer recuperação tributária, nasceu, plantei hoje, amanhã eu já quero ganhar. Não, vai com calma, vai pegando aos poucos. E outra coisa, com responsabilidade, às vezes na ânsia, né? Você acaba vendendo uma ilusão. E todo mês se aprende, né? Até falar por mim, teve um cliente que a gente fez uma recuperação há muito tempo atrás, que eu nem tinha comentado sobre as notas fiscais, né? Que você tem que segregar. Realmente foi um erro meu. E aí você vai aprendendo que isso é comum, né? E eu falo assim, cara, putz, doutor, vamos fazer o seguinte, a partir desse mês aqui, começa a segregar. Pô, mas eu fui 100% transparente, sabe? A gente tem um risco aqui, doutor? Tem um risco estabelecido. Mas daqui para frente você pode ter certeza que você não vai ter mais risco. E aí você joga limpo com o cara, você fala, cara, foi assim que foi feito, mas vamos jogar. Doutor, o que eu queria deixar aqui primeiro, o agradecimento por você ter disponibilizado, para a gente não estender muito, eu sei que você também tem outras coisas para fazer. Agradeço imensamente seu tempo. Precisando também das galeras, bora fazer outra live com seus alunos, sempre, depois eu vou agendar você também para fazer uma live com os alunos do RT, com os alunos do CRM, e eu fico 100% à disposição, muito legal ter te conhecido, legal que a gente tem os mesmos pensamentos, e também, se não tivesse, normal, né, cada cabeça pensa de um jeito, acho que isso que faz a mágica do ser humano, né, cada um atua de uma forma, não tem problema nenhum, desde que você seja íntegro com o seu cliente, acho que isso que é o mais importante, né. Com certeza. Eu que agradeço aí, Bruno, mais uma vez aí o convite. Eu convido você a um dia a gente fazer uma live lá no YouTube, também no nosso canal, Legal. tá? Será um prazer receber você lá e a gente unir as forças aí para poder ajudar o maior número de pessoas. Eu costumo dizer isso, mas ajudar. A gente fala assim, Gabriel, mas ajudar, você está querendo vender um serviço. Eu falei assim, não, mas se eu quisesse só vender, meu cara, né, não tinha tanto vídeo no YouTube, não tinha tanto conteúdo na internet, Exato. né, que a gente ajuda, às vezes, para as pessoas. Tá lá, se você conseguir estudar aquilo ali, boa parte daquilo ali vai te ajudar. Mesmo em comprar um curso. Mas, obviamente, você comprando o curso, Vai ter mais você mastigado. vai ter muito mais conteúdo e muito mais aprimoramento. E, assim, a liberdade é a melhor coisa que tem, que a pessoa pode ter, para tomar decisões dela e crescer, né? E aquele que você também deve usar bastante esteja sempre em volta de pessoas que realmente te inspiram. E você, Bruno, é uma dessas pessoas aí que inspiram muita gente e agora entrou no meu hall aqui de inspiradores também para poder acompanhar o seu trabalho e a gente, quem sabe, trocar muito conhecimento. Beleza. Obrigado, doutor. Tamo junto. Galera, espero que tenham gostado. Doutor Gabriel, da Contabilista Play. Vamos tirar uma foto aqui, um print aqui depois? Tira aí que você já me marca, que eu não tô... Deixa eu printar aqui. Vai. Calma aí, deixa eu fazer uma cara melhor, que minha cara tava muito feia. Deixa eu sentar aqui, calma aí. Beleza. Pronto. Galera, obrigado. Bruno. Ó, Instagram do Dr. Gabriel é contabilista. Manda seu Instagram aqui, doutor. Contabilista_play. Contabilista_play, segue lá. Também fala sobre contabilidade médica. Acho que o importante, quanto mais disseminação de conteúdo, mais pessoas conhecendo essa área, melhor para todo mundo, né? A gente evita, eu falo para todo aluno, cara, que a gente pega de contador calculando errado o tributo, não é, sabe? Tem mercado para todo mundo, não precisa ficar nada escondido. E aí, se a gente abrir ainda mais o leque, para e-commerce, para infoprodutor, você tem um mercado que se cada contador tiver ali 500 clientes, você ainda tem muito contador ainda que vai ter cliente. Agradeço imensamente seu tempo, doutor. Abraço. Abraço. Valeu.